A minha trajetória, né, como professora de inglês começou há muito tempo atrás, eu ainda era aluna. Então, eu sempre estudei inglês, desde muito novinha. Comecei inglês ali com 7 anos de idade e o inglês faz parte da minha vida e sempre fez parte da minha vida. Eu comecei a dar aula de inglês, eu tinha 18 anos de idade, então já vão quase 20 anos. Na época eu não era formada ainda na faculdade, depois eu me formei em letras, inglês, licenciatura. E aí, numa das escolas que eu me formei, estava ali já no avançado do inglês, sempre fui muito dedicada. Um dos donos da escola me convidou para ser monitora dos alunos. Então eu ficava ali no plantão de dúvidas e aquilo ali começou a despertar alguma coisa dentro de mim, sabe? Depois peguei uma turminha, depois peguei mais outra e aí veio a fase de vestibular. Eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer letras em inglês. E na época, assim, as pessoas, nossa, mas vai ser professora. Só que despertou muito em mim. E aí, depois disso, a trajetória só cresceu. Então, eu comecei a dar aula em outras escolas, fiz pós-graduação, fui me especializando, tive a oportunidade de estudar fora, fui para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu tive contato com professores do mundo inteiro e com alunos também que estavam ali, assim como eu, né, para se especializar, de outras culturas. Eu aprendi demais. E desde então, eu faço cursos, outras formações. Eu tenho o CELTA também, da Universidade de Cambridge, e sempre estou estudando e tentando me atualizar. Então isso despertou muito em mim também o desejo de continuar a trajetória, né, e fazer a diferença na vida dos meus alunos. Para mim, o mais importante no processo de aprender inglês é a consistência. Então você precisa saber que é um investimento a longo prazo. Muitos alunos, né, as pessoas acham que quanto mais horas você estudar no dia, melhor. E na verdade, não é a quantidade de horas que você estuda no dia, né? Mas é você manter de fato aquela constância. E que é um investimento a longo prazo mesmo. Então, constância e paciência, claro, com o método certo, com outras orientações, mas a constância e a paciência são fundamentais para quem quer realmente chegar até a fluência. E a pessoa também tem que entender que o erro faz parte do processo. Então, muita gente tem medo de errar e não arrisca. E o erro faz parte do processo de aprendizagem. O aluno que aprende mais rápido é aquele que arrisca mais. Você tendo muita exposição ao idioma, você com certeza vai ter resultados mais rápidos. E o aluno que apresenta mais dificuldade é justamente o oposto disso. É justamente o aluno que tem o medo de arriscar. Então ele trava em qualquer situação. Às vezes o aluno ele só vai na aula, ele só participa, mas os outros dias da semana ele está rodeado pelo português, então acaba que ele não tem esse empurrãozinho ali com o inglês para ter resultados bons. O maior erro que as pessoas cometem, inicialmente, de não se organizarem, então você precisa ter uma organização, você precisa inserir o inglês no seu dia a dia mesmo, na sua rotina. É dar atenção exclusivamente à gramática. Só que o processo de comunicação, em qualquer idioma, você se utiliza da fala, você precisa escutar, você precisa acessar um vocabulário que já é conhecimento seu e você vai estruturar tudo isso dentro da gramática da língua, das regras gramaticais daquela língua. Quando você começa a aprender outra língua e você não sabe os sons que essa língua tem, quais são as diferenças dos sons com a sua própria língua, tudo vai ficando um pouco confuso e acaba que demora muito mais tempo do que uma pessoa que intencionalmente entende esses aspectos da língua e consegue desenvolver mais rápido. Eu acho que muitas pessoas estudam inglês por anos e mesmo assim ainda encontram muita dificuldade para falar porque elas não sabem estudar. A gente já recebeu vários alunos assim, ao longo da minha vida eu recebi vários desses casos e no final das contas o que mais faltava ali era a parte da prática mesmo. As pessoas acham que para inserir o inglês na rotina delas, ela só precisa, tô limpando a casa, vou colocar uma música aqui em inglês e vou ficar ouvindo. Eu vou assistir um filme legendado. E na verdade não é isso. A gente precisa estudar e inserir o idioma na nossa rotina com intencionalidade. Então não adianta você estudar, fazer um curso, ter a estrutura, a gramática, saber as regras e não se arriscar. Eu tive alunos que já moravam fora há mais de 10 anos e não conseguem se comunicar em inglês. Então, por quê? Porque elas não souberam estudar, elas não conseguem inserir de fato o inglês na rotina delas. Os alunos que alcançam mais resultados são aqueles alunos que realmente se expõem ao idioma e que seguem as orientações ali de um bom método. Eu sempre falo para os meus alunos que só não vai falar inglês
quem desistir antes. Então, se você consegue inserir o inglês na sua rotina, no seu dia a dia, você com certeza vai ter melhores resultados, e acaba que muitos alunos desistem porque não têm a paciência de esperar os resultados chegarem. Isso acontece muito com adultos. Então, o adulto, por ter uma rotina mais pesada, eles acabam desistindo por qualquer coisa. A gente precisa ter em mente que aprender um outro idioma é um processo, um investimento a longo prazo. Um bom professor de inglês, além de ter um inglês muito bom, de dominar o idioma, precisa entender as reais necessidades do aluno. Então, o professor ele precisa estar sempre atento ao que o aluno precisa e dar boas orientações. O que também faz muita diferença aqui no treinamento que a gente dá para nossa equipe é um bom feedback. Então, o aluno que sabe onde ele está errando, onde ele está acertando, é um aluno que consegue criar a percepção de erro e consegue ali ajustar a rota para seguir no caminho certo. Eu acredito que o diferencial da Lexway hoje no mercado de ensino de inglês, no meio de tantas escolas, é realmente o acompanhamento. A gente faz um acompanhamento muito de perto com os nossos alunos, então não é um curso que você se matricula e você vai assistindo as aulas de forma solta. Então a gente vai pegar na mão desse aluno e realmente conseguir levar ele até o objetivo que ele pretende ter ali. Então não é só um curso que você vai ter a aula e o material, você tem todo o suporte. Além disso, a gente tem uma equipe de professores altamente qualificada. Então é um conjunto de fatores, que tornam a Lexway bem diferenciada. Quando um aluno se matricula na Lexway, a gente quer que ele tenha um sentimento de acolhimento, que ele se sinta de fato acompanhado. E na Lexway a gente consegue trazer isso para o aluno. Primeiro que já no atendimento ali da própria secretaria, ele já tem um atendimento diferenciado. Ele também é acompanhado aula a aula. Então, ao final de cada aula, o professor tem um feedback dele ali com os erros que ele cometeu naquela aula que ele precisa dar mais atenção, corrigir pronúncia. Então, ele tem um feedback detalhado do que ele precisa melhorar. Quando o aluno tem um pouco mais de dificuldade e precisa de um acompanhamento especial, a gente tem a nossa coordenadora. Então, a gente tem ali o acompanhamento da coordenação pedagógica. Então, ela faz um atendimento diferenciado também. Se for preciso, ele pode marcar um horário com a coordenação para tirar algumas dúvidas, para fazer uma revisão, às vezes até motivacional mesmo. O aluno às vezes está aprendendo, mas ele precisa de um acolhimento, ele precisa dessa proximidade. E também a gente tem vários outros recursos durante o semestre, como os aulões extras, para ele melhorar ainda mais. Então a gente de fato pega na mão desse aluno e caminha com ele até o final, até ele chegar à fluência, porque para a gente o importante é que o aluno está caminhando. Mesmo que às vezes ele pense que ele está indo devagar, passo a passo, mas a gente está ali junto com ele para acompanhar ele até o final. Eu acho que um dos erros que a gente mais vê se repetindo aí no mercado do ensino é a venda da promessa milagrosa. Você vai falar inglês em 3 meses, em 6 meses, você já vai estar pronto, saindo do zero até o avançado. Não existe isso. Quando você vai aprender um outro idioma, realmente é um processo, um investimento ali de longo prazo mesmo. Então ele exige dedicação, exige tempo, exige estudo, disciplina. Então as falsas promessas são os maiores erros do mercado hoje. Um conselho que eu daria para quem quer aprender inglês ou para aquela pessoa que acha que não leva jeito é que não existe isso de não levar jeito. Sim, é possível. Então, mesmo você estando aí na fase adulta, mesmo você tendo uma rotina corrida, é possível sim você seguir ali um passo a passo, você ter um planejamento. Mas você precisa ter persistência e você ser consistente ali no estudo do inglês. Então, se você é uma pessoa focada, que está disposto ali a realmente estudar, a seguir o planejamento, você vai chegar lá. Então, mesmo com todos os desafios que você vai enfrentar, mesmo com todas as dificuldades, você persistir e continuar estudando. E aí o resultado vai vir.